bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher. Ontem comemorámos o Dia Internacional dos Avós, por isso hoje o episódio é totalmente dedicado a todos os avós do mundo. E por isso decidi convidar a minha querida amiga Joana Pina. Olá! Olá! Tudo bem? Está tudo. Obrigada por teres aceito este convite. Para mim és a pessoa ideal para falar sobre os avós. Sabemos bem a ligação que temos com os nossos e queria muito que fosses tu a representar este dia e a falar um pouco mais sobre a tua história. Deixa-te apresentar um pouco para lá em casa saberem quem tu és, nome, idade, profissão, pronto, quiseres falar um bocadinho sobre uma breve apresentação e depois desenrolamos a conversa, ok? Sou Joana Pina, tenho 30 anos, sou mãe, tenho dois filhotes, o André e a Nair. Neste momento abri uma loja, que era um sonho que eu já tinha há algum tempo. E pronto, é isto. Ok, Joana. Quero começar por falar um bocado sobre a tua infância, como é que foi. O objetivo, claro, que é sempre tocarmos no lado e a ligação com os avós. Sim. Eu sei o quanto tiveste uma ligação grande com os teus avós, mas queria perceber como é que foi a tua infância. Portanto, nasceste aqui, como é que foi a tua ligação, portanto, escola, a tua vida com os teus pais, com os teus avós, como é que era? Sim, eu nasci aqui, sou de Alverca. Tive uma infância muito tranquila, fui praticamente criada pelos meus avós, não que os meus pais não tivessem sido presentes, mas como eram avós já reformados, com mais tempo, então foi muito, a minha educação passou muito pelos meus avós. A sorte, avós exatamente. A serem cuidadores também. Sim, e acho que isso foi muito importante no meu desenvolvimento e no que eu sou hoje. Sim. E foi só contigo? Portanto, tens mais irmãos? Quantos irmãos tens? Somos 3, sou mais velha, mas sim, todos nós tivemos essa oportunidade, desde a minha irmã, que tem neste momento 19, e o meu irmão com 11, são idades diferentes, mas todos pudemos aproveitar aquela educação e aquele colinho dos avós, na parte da educação, na parte pessoal, profissional. Acho que ainda se pudemos todos aproveitar um bocadinho, mais eu, né? Porque sim, sendo a mais velha, e acho que... Os teus avós moravam contigo? Não, os meus avós tinham a casa deles e vinham todos os dias até à casa onde eu morava para poder dar aquele apoio aos meus pais, porque trabalhavam, desde nos levar à escola, desde nos ir buscar para a hora do almoço, nos voltar a levar à escola, desde nos buscar e sim, até a hora que os meus pais regressavam a casa. E diz-me uma coisa, estiveste sempre na escola, sempre em creche, ou durante algum tempo estiveste com os teus avós, desde a parte de creche, jardim de infância? Eu sim, fui logo para a escola, porque a minha avó, apesar de ser reformada, fazia aqueles trabalhinhos de vez em quando, e a minha mãe sentiu a necessidade de me pôr logo numa creche. Já os meus irmãos puderam, pelo menos até aos 3 anos, aproveitar essa disponibilidade que a minha avó tinha, que já não tinha tantos trabalhos e podia dedicar mais tempo, mas sim, eu principalmente fui logo para... Foste cedo? Fui cedo para a creche, mesmo tendo a minha avó sempre em casa, tinha ATL, após a creche, a primária e isso tudo, pude aproveitar também do ATL. Mas eram os teus avós para Mas eram os meus avós, sim, que faziam todo o percurso de escola, ATL, e sim. E como é que a tua avó tinha algum nível de escolaridade? Não tinha? Como é que era, por exemplo, na altura de apoios? Com a escola não tinha? Pronto. Nem a minha avó nem o meu avô tiveram essa oportunidade. Nessa parte, não tinham essa parte desse acompanhamento escolar. O que é que tu te lembras, assim, com os teus avós, que faziam muito de rotinas, de ir buscar à escola, por exemplo, ou o que é que faziam, assim, como é que era um dia, com os teus avós, assim, um dia normal de escola ou creche, como é que era? Lembro-me perfeitamente de ser a minha avó a acordar-me, de já ter o meu pequeno almoço preparado, que isso foi até já a fase adulta, ter o meu pequeno almoço acordado, eu fui, ter o meu pequeno almoço preparado, fui muito mimada nesse aspecto, tenho que reconhecer, desde de ter a minha avó que me fizesse a cama, preparar-me para sair comigo de casa. Lembro-me de fazermos o percurso da minha casa até à estação, que era onde eu estudava, ela carregar a minha mochila,
de me deixar à porta da escola, aquele beijinho de avó, vem-nos buscar, já à hora do almoço, voltarmos, à hora do almoço estar lá ela, já à porta à minha espera, para voltarmos para casa juntas, almoçarmos. Às vezes eu lembro-me de, já quinto, sexto ano, eu não ter muito tempo para almoçar e levar dinheirinho para comer, mas como eu gostava muito de juntar para poder comprar já as minhas coisinhas, de ligar para ela e dizer: vó, aquece já o meu comer que eu vou rápido a correr, que era rápido da estação até a casa onde eu morava, que eu vou rápido almoçar, só para não gastar o meu dinheiro do meu dinheiro de almoço, e quando chegar já ter a mesa posta, o meu comerzinho, comer rápido e voltar, porque era coisa de 45 minutos de hora de almoço e aí passava muito rápido. E depois ao final do dia, lá estava ela de novo para me buscar. Tínhamos, nesse aspecto não me recordo muito bem já da parte final do dia, mas lembro-me que já era um bocadinho mais apertado porque ela já tinha, aproximava-se a hora dela ir para casa, sim, exato. Sei que muitas vezes ou ficava no ATL, ou então ia para casa, aproveitava aquele restinho, o lanchinho com ela, às vezes até ia-lhe acompanhar à paragem. E voltava para casa. Sim. Como é que era a vossa ligação? Aquela coisa de avós ter aqueles segredinhos, não é? Porque os avós acabam por encobrir, sim, às vezes há muitas coisas, porque os pais não os vão deixar, então os avós acabam por encobrir. Como é que eras tu às vezes que podias dizer: pai, vó, não contes, ou era ela já que fingia que não via, ou como é que era? Eu contava tudo à minha avó, sempre falei muito mais com a minha avó do que falo com a minha mãe. E nós tínhamos sempre as nossas conversinhas, aquelas fofoquinhas, ela dava-me os conselhos dela em relação aos rapazes, a tudo que eu pudesse encontrar pela minha vida fora. E eu lembro-me de várias... Eu estou a começar a ficar bem nervosa aí. Claro. Eu sei que é um tema que acaba por gostar, porque eles também já não estão aqui, estamos a relembrar. Ainda é um bocadinho difícil falar lá atrás. Falar deles. Sim. Mas sim, lembro-me de ter conversas com a minha avó sobre rapazes que gostava, de amizades que perdia. Sim, porque... Como é que ela dava-te essas lições? Porque acho que nós, quando somos crianças, nunca ouvimos bem, não levamos da melhor forma, não é? Sim. Porque achamos que as amizades são eternas e os avós ou os mais velhos não entendem bem. Mas eles já vivenciaram, não é? E já perderam, sim, também outras amizades e sabem como é que é. Como é que ela lidava, como é que ela te dizia, aliás, como é que também reagiste com esses conselhos, não é? De, olha, cuidado com estas amizades, ou cuidado com este tipo de pessoa, com este tipo de rapazes. Por acaso a minha avó nunca foi de me dizer: olha, tem cuidado com a pessoa X ou Y. Ela recebia todos os meus amigos de uma forma muito carinhosa, tanto que os meus amigos diziam: olha, é a avó. Sim, ela acabava por ser a avó de todos. Mesmo colegas, depois de ir para Lisboa, colegas que não conheciam a minha avó fazia questão de mandar repassados para toda a gente, de mandar beijinhos todos os dias: olha, dá beijinho à fulana, e ela nem conhecia, e lembro-me de colegas nossas dizer: olha, a avó, e também nunca terem tido o prazer, sim, de conviver com a minha avó. Portanto, ela sempre foi uma pessoa muito aberta a toda a gente, e ela sempre dizia: olha, é porque não tem que ser, é porque essa pessoa não tem que estar na tua vida, deixa as coisas correrem, se for para ser, vai ser, e tu vais sentir. E eu sempre levei muito isso. Tenho poucas amigas, e sei que o que importa, estás a perceber? O que importa é aquilo que eu vou vivendo com cada uma, e não ter muitas ter muitas histórias para contar. A qualidade, exatamente, a qualidade que tenho com cada uma. É engraçado porque os nossos avós têm pouca ou quase nenhuma escolaridade, mas a experiência de vida deles é tão grande que nós conseguimos, cada vez têm ensinamentos que nós nunca iríamos ter na escola, passados por professores, e nesse aspecto eu sinto que, né, os avós têm esse papel fundamental. Como é que foi, não é? Porque tiveste não só a parte de enquanto neta, mas já crescida, não é? Por exemplo, com o teu primeiro namorado, como é que foi, por exemplo, contar à tua avó, se começar a envolver, porque a tua avó sempre teve a par, né, das coisas da tua vida, primeiro até talvez que com os teus pais.
como é que foi, que tipo de conselhos ou o que é que ela te disse, como é que foi na tua fase, A minha avó foi a primeira pessoa a saber que eu namorava, foi a primeira pessoa a conhecer o pai dos meus filhos, e sempre foi uma ligação perfeita, porque ela gostou logo dele. Deram-se sempre muito bem, até muitas vezes eu sentia que não era eu a neta e que realmente ela era a avó dele, porque era muito carinho tanto da parte dele como dela, e não me lembro de ter nenhum conselho de olha, vai com o juiz ou tenham cuidado nisto, porque acho que ela sentiu tocar tanta confiança na nossa relação que ela achou que ia fluir. Sim. E que não ia ser necessário ela me dar um conselho específico de olha, atenção, ver, sim, que eu própria ia conhecer o caminho. Sim. E saber o que estava certo e o que estava errado. Portanto, ela nunca me deu aquele conselho, olha, atenção que os rapazes ou pensam nisto ou fazem aquilo. Não, ela nunca deixou-me, quando eu comecei realmente a namorar, ela deixou-me ser eu a descobrir as coisas. E ao longo da vida sentiste que, em termos de conselhos da tua avó, relativamente a relacionamentos, eram, por exemplo, diferentes, porque eles tiveram numa outra fase, numa outra época. Há coisas que se calhar eram aceites na altura, que para nós já não são tão aceites, ou lidamos de uma outra forma. Como é que era este choque de gerações? Sim, sei que a minha avó tinha uma visão completamente diferente da que eu tinha. Eu ouvia e respeitava muito, porque sei que no tempo dela era como agiam, e tínhamos várias conversas, porque eu sentia-me desconfortável com algumas situações que os relacionamentos têm, e ela muitas vezes olhava para mim e dizia: filha, nós mulheres temos que às vezes fechar os olhos para algumas coisas. Eu dizia: não, vó, não pode ser, não tenho que fechar os olhos, porque se eu não me sinto confortável com isso, ele tem que respeitar. E ela dizia: mas às vezes, olha filha, é a essência do homem, é o que eles têm. Com aquele jeitinho, tipo, olha, nós estamos aqui para isso, é para tratar, é para cuidar deles, e eles são um bocadinho mais livres, e eu não aceitava muito bem, e ela tinha sempre esse lado dela de pensar que não concordávamos uma com a outra, mas que eu respeitava. Sim, conseguiam ter esse debate relativamente a esse assunto. Portanto, tu estás com o teu primeiro namorado, que acaba por ser, portanto, o pai dos teus filhos. Como é que foi? Né? Porque acabas por dar os bisnetos à tua avó, e como é que é, tu cresceste, neste caso, com a tua avó sempre por perto, com os teus avós, como é que foi assim que soubeste que estavas grávida? Como é que foi com os teus avós? Com os meus avós foi perfeito. Lembro-me que quando era mais nova, a minha avó sempre dizia: não, a avó não vai chegar à idade de conhecer os teus filhos, eu não vou, porque nessa altura eu já vou estar a usar fraldas, já vou estar com a careca, né? E eu não quero isso, eu não quero dar trabalho, portanto, até teres filhos, olha. Exato. E eu também dizia muito que não ia ser mãe, portanto, também daí essas conversas todas. E lembro-me quando cheguei perto dela e que lhe disse que estava grávida. Lembro que ela chorou imenso. Foi a primeira também a saber antes que os teus pais? Sim. Assim, de mais próximos. Sim, foi. Entre pais e avós. Entre pais e avós. Foi a primeira pessoa. Eu lembro-me que quando saí do hospital ela ainda estava na casa da minha mãe. Eu fui logo contar. Foi um misto de sensações, porque na altura eu tinha muitos projetos, apesar de já namorar há algum tempo. Lembro-me que estávamos numa fase de faculdade e que para os meus pais era muito importante que eu desse esse passo, e para a minha avó foi um misto de sensações, porque ela queria muito, ela estava muito feliz por mim e por eu avançar com a gravidez, mas ao mesmo tempo preocupada do que ia, assim que os meus pais soubessem. Sim, porque sabiam quais eram os projetos que os teus pais tinham. Ela tinha aquela preocupação de o que é que vai acontecer disto tudo, não é? Mas a primeira coisa foi abraçar-me e dizer que para Deus lhe dar força para ela poder conhecer o neto ou a neta. E lembro-me que foi, tanto da parte dela como da parte do meu avô, foi muito emocionante. O meu avô sempre mais resguardado,
Mas sim, ele disse, filha, tudo se queria, venham, que venham. Estamos aqui nós para cuidar. E lembro-me que da parte deles foi... de certa forma, sim, saber, não só saber que os teus avós estavam ali ainda e com plena saúde e pelo menos iriam conhecer e provavelmente até cuidar. Eu sentia que ia ser muito mais fácil. Não sei porquê, algo me dizia, não, eles estão aqui, eu vou ter aquilo que eu tive. Exato, porque eu sempre disse à minha avó que eu queria que os meus filhos tivessem o privilégio de ter aquilo que eu tive na infância, de poder ter os bisavós ali, ir buscar à escola, cuidar, ter aquele carinho que eu tive. Se já dizem que os avós são pais a dobrar, neste caso com o amor a dobrar, então como bisavós, não é? Já é, neste caso, a triplicar, e claro que se tu tiveste essa atenção toda, esse amor todos os teus filhos certamente teriam em dobro tudo o que tu tiveste. E era mesmo o que eu queria, e tive essa oportunidade. E eles conseguiram? Conseguiram com os dois. Com os dois. Que idade têm os teus filhos, só para... A minha filha tem 6, é a mais velha, e o meu filho tem 5. Portanto, também foi tudo... Foi tudo muito aproximado. Na altura... Como é que foi saber da segunda, visto que a diferença não é muita? Sim. Como é que foi saber a segunda gravidez? Porque eu calculo que estivesse numa fase em que, não é, acabaste de ter uma primeira filha, sim, já seria complicado até com os projetos que tu tinhas, mas pronto, estavas com o pai da tua filha, portanto havia na mesma o ambiente familiar. Tudo, não é? Estava a pós para receber, ok, mas não haveria problema à partida. Sim, à partida. Mas como é que se sente quando se sabe de uma segunda gravidez que não está planeada e que vem assim muito seguida de um primeiro? No meu ponto de vista, eu, neste caso, eu não reagi muito bem, porque, não é? Era um bebê. Eu descobri que eu estava grávida. Estava grávida, a minha filha tinha 8 meses. Portanto, para mim foi um choque. E aquela coisa de, ok, de ouvir a minha avó dizer tudo se queria e ao mesmo tempo dizer, não, eu ainda nem consegui aproveitar o tempo que tenho de qualidade com ela, e como é que eu vou ter outro, não é? E outros fatores também. A relação talvez que não tivesse assim tão perfeita para eu poder avançar com outra gravidez. Mas sim, senti que tinha que ser, avancei na mesma, sabia que tinha o apoio da minha família, porque venho de uma família muito unida mesmo, e sei que uma tia, uma avó, uma mãe, sei que estariam lá sempre para mim. Então, dizeres isso, e até mesmo porque há pessoas que dizem as pessoas têm filhos e depois dão para os outros criar, não é dar, não, os outros nunca criar, foi. Mas é saber a rede de apoio que nós temos e a família de estar ali próxima. Sentes que o facto de teres uma família estruturada teve um significado maior, até pela situação em que tiveste, em teres 2 filhos, num curto espaço de tempo, sentiste que se não tivesse esse apoio familiar teria sido igual? Não teria sido de todo igual. Mesmo a nível profissional. Desculpa, só a relação do pai das tuas filhas tem a mesma estrutura familiar? Não. Se é uma família grande, é uma família também estruturada? É uma família grande, mas sinto que não tão estruturada como a minha. Okay. Que nós temos muito mais apoio da minha parte do que da parte da família, e eu não quero dizer que a parte dele não se preocupe, sim. Mas lá está, também tem, cá? Sim, não estão cá, okay, logo daí também não pode haver tanto apoio, porque os pais não estão cá, os pais encontram-se em Angola, portanto torna-se mais difícil ter o apoio talvez dos avós. Tem as tias que sempre que podem também ajudam, mas claro, a minha família praticamente vive toda aqui, é muito mais fácil de ter o apoio da minha família do que dele. Muitas vezes nós temos a família grande e às vezes não quer dizer que temos o apoio também da família. Portanto, o facto de teres a família grande e teres o apoio dos mesmos, portanto, ainda é melhor nesse sentido. E como é que foi a interação com os teus filhos, não é, relativamente aos teus avós? Portanto, eles foram bisavós dos teus. Eles criaram também, tiveram com eles na parte, por exemplo, até ires trabalhar, não ires, como é que foi o processo? Foram eles que cuidaram dos teus filhos? Os teus filhos foram para a creche, como é que foi? Da Nair, lembro-me que, como eu engravidei muito rápido, senti logo a necessidade de procurar uma escola, porque sabia que a minha avó não ia ter condições de, apesar dela querer muito,
não ia ter condições de ter duas crianças ao cuidado. Portanto, a Nair teve pouco tempo, acho que pelo menos até fazer um ano, teve com a minha avó. Depois, entretanto... Okay, foi quando o segundo nasceu? Foi quando o segundo, sim. A primeira na creche, quando o segundo nasceu, meti logo na creche. E já o segundo teve a oportunidade de ficar até aos 3 anos com a minha avó em casa. Desenvolveu muito bem, que eu tinha aquele receio de, como é só, estar sozinho, com a minha avó, com uma certa idade. Sim, nós temos muito aquela, nós tem que sempre ir para a creche, tem que sempre ir para a creche. Claro que sentia necessidade, não é? Aos 3 anos senti mesmo a necessidade de ele ir e conviver com outras crianças, mas até aos 3 anos senti que ele desenvolveu muito bem e que a minha avó também puxava muito por ele. Portanto, ele teve mais oportunidade até que ela. Mas sinto que correu muito bem. Sim, o facto também dele ter uma irmã já mais velha, mesmo que durante o dia não tivesse outras interações com crianças, ao final do dia ele tinha sempre a irmã, portanto acabava sempre por ter interação com outras crianças, não estava isolado dessa aprendizagem. Como é que foi? Como é que era a ligação com os teus filhos também, neste caso os dois, como é que a irmã, não é, que não tinha ainda muita noção de ter um irmão, mas como é que foi lidar também, como é que foi ser mãe de dois meninos muito pequenos e lidares também com tudo o resto? Eu sinto que foi bastante fácil, porque a minha filha é bastante carinhosa, é bastante atenciosa, ela tem sempre aquele jeitinho de querer ajudar, de querer cuidar, de querer apoiar. Então sinto que o fato de ter 2 bebés foi bastante fácil de lidar. Foi tudo porque não havia aquela coisa que diz, porque agora tens de dar cuidado, porque ela vai sentir mais, porque vai sentir um bocadinho de ciúmes, porque vai estar a dar atenção ao irmão e não tanto a ela, e nunca senti isso. Também não era pequena demais. Sim, acho que ela estava tão contente de ter ali um elemento que para ela era um nenuco, não é? Porque para ela aquilo era um boneco, que ela não se preocupou com o facto de a atenção estar um bocadinho mais virada para o irmão, até porque eu sinto que nunca fiz desse tipo de coisas. De diferenciar. Sim, exato. E lá está. Tendo a família estruturada e viver juntamente com o pai, havia sempre tempo para estarmos todos, e acho que não interferiu. O papel dos dois não interferiu de forma errada. O que não estava ali, estava lá o outro, e era mais fácil gerir exatamente. Porque havia o ambiente familiar que funcionava para tal. Portanto, os teus avós foram sempre cuidadores, não é? De ti, dos teus irmãos, depois dos teus filhos. Os anos passam, não é? E decidiste, quando o teu filho mais velho foi para a escola, pronto, como é que passou a fase em que tu acabaste por ser cuidadora dos teus avós, certo? No mesmo ano que eu pus o meu filho na creche, a minha avó adoeceu. Durante vários tempos achei que foi mesmo consequência de ter tirado, como ela dizia, ter tirado o menino dela, porque era a companhia. Como é que ela lidou com essa tua decisão? Porque não é questão de ela não está capaz, foi o que a criança também tinha as suas necessidades de ir para a escola. Eu lembro-me dela dizer, deixa-o comigo, ele ainda está bem, ele não precisa. E eu dizia, não, ele precisa, ele tem que conviver com outras crianças, apesar de ter a irmã, mas não é o suficiente. Só que para ela era a companhia, era aquilo que lhe despertava, que lhe dava vontade. Mais vida sim, também. Mais vida, exatamente. E sinto que o facto de ter dado esse passo acabou por lhe afetar. Acabou por afetar, porque lembro-me que semanas, para não dizer meses, mudou drasticamente. E sentes que tu tiraste porque ela viu uma necessidade por parte da criança, mas antes de tirares também vias que havia algumas situações em que se calhar a tua avó já não estava tão capaz ou já ficava algumas coisas limitantes e preferias também não estar a dar esse encargo para ela? Sentias essas situações ou não? Ela estava plenamente capaz e foi só uma decisão pelo tempo? A minha avó, eu senti sempre que a minha avó estava bastante capaz, o meu avô não tanto. E logo ela, para poder apoiar o meu avô com uma criança, dificultava. E aí também começar e analisar e ver mesmo que não, talvez já era muito trabalho para ela, então o ideal seria mesmo ele ir para a escola, porque mesmo ele precisava, e dar um bocadinho desse tempo à minha avó para poder também dar atenção ao meu avô, porque na altura também estava um bocadinho em baixo, e por isso é que eu tomei essa decisão.
E acho que Foi o melhor na altura. o melhor na altura que foi feito. tiveste. Sim. Certo. Pronto, a decisão que tomaste e foi o melhor. Como é que foi, a partir daí, a evolução do estado de saúde dos teus avós e como é que tu acabas por te tornar cuidadora dos teus avós? Antes mesmo de meu filho ir para a creche, o meu avô teve, posso dizer que teve mesmo à beira da morte. Ele chegou a vir para casa porque disseram que já não havia nada a fazer. Queriam até colocá-lo num lar temporariamente. Eu recusei porque há conversas que eu me lembro de ter tido com eles, é que eles não queriam. Que não aceitavam, que para eles era como se fosse abandono. Então eu fiz de tudo para que digo minha mãe, as minhas tias, para que isso não acontecesse, porque se realmente... Desculpa, a decisão foi do hospital? Foram dos médicos? Sim, okay. Exatamente. Lembro-me então, nunca foi uma decisão de algum familiar de colocar... Não. Foi sempre a decisão do hospital, de nos dizer, olha, que ele está debilitado, ele não consegue fazer nada sozinho, eu acho que vocês... tendo uma vida profissional, e muitas vezes diziam-me, tu com 2 filhos, eu acho que o ideal é começarmos a ver um espaço onde possamos deixar o teu avô. Eu acredito que se tivesse feito isso, o meu avô nem tinha durado o que ele durou posteriormente, porque ele entretanto melhorou, e o facto de eu bater o pé fez com que realmente eu ainda pudesse aproveitar muito do tempo que ele tinha. Lembro-me de correr vários sítios a pedir ajuda. Entretanto, ele pôde vir para casa, consegui na altura pessoas que pudessem, cuidadoras, sim, que pudessem estar lá nos tempos em que eu tivesse no trabalho, e às vezes à noite tinha que ir para dar uma medicação, depois às vezes à meia-noite tinha que, pronto, às 8 eu ia, depois à meia-noite tinha que voltar para dar a medicação, às 8 da manhã tinha que lá estar antes de elas chegarem para dar novamente a medicação. Portanto, fazias juntamente com os cuidadores que foste encontrando este passo, sim, de estar sempre presente na hora da medicação, pelo menos. E elas durante a tarde faziam a higiene, voltavam a dar a medicação, as refeições, elas aí já levavam refeições até para a minha avó e para o meu avô, que é para uma forma de apoio também, para a minha avó poder estar mais focada enquanto elas iam para, pronto, cuidar de outros doentes. Ter que fazer a comida para... Exato, e o que já lhe poupava imenso tempo. E sim, sinto que... E aí o teu avô melhorou? Na primeira semana. Na primeira semana que ele veio para casa, toda a família sentiu uma grande melhoria. Comidinha de casa, o carinho, a atenção, estás a perceber? E melhorou imenso. Lembro-me que o meu avô recuperou por inteiro, que ninguém estava à espera, e que realmente notou-se que quando realmente há atenção, há carinho, há cuidado, que realmente as coisas podem... Nos hospitais, por mais que façam o trabalho deles enquanto profissionais de saúde, a parte afetiva eles não podem dar. E eu também acredito muito que o amor cura, neste sentido, e que o colo, o estar por perto, eu senti totalmente estar com aqueles que nós amamos, curam nessa situação. Portanto, eu acredito perfeitamente que tenha sido essa atenção, esse colo da família que tenha curado e tenha, não é, tido essa evolução durante esse período para o teu avô. Como é que portanto, o teu avô melhora, não é? Deixas de ser cuidadora, portanto continuas o teu trabalho normalmente, mas como é que se dá, não é? Depois, as partes mais, como é que chegamos depois à parte mais complicada para os teus avós? Pronto, na altura o meu avô melhora, e quando o meu filho vai para a creche, quem fica doente é a minha avó. É várias vezes internada, passa a viver uns tempos com a minha mãe. O meu avô, por gostar muito do espaço dele, prefere então continuar em casa. E aí é que começa a haver a fragilidade, onde separar um casal, não é? E começa a haver a fragilidade da parte do meu avô e mais ainda da parte da minha avó. Aí já
voltamos a ser nós os cuidadores, não é? Porque passamos a ter a minha avó sobre os nossos cuidados. Um em cada lado. Um em cada lado. Claro que o meu avô um bocadinho mais independente, não é? Porque ele já cozinhava, de vez em quando íamos só ver se estava tudo bem, ele mesmo já dirigia-se até à casa da minha mãe para ver a minha avó, para passar o tempo com ela também. Claro. Chegava a hora dele ir embora, voltava para casa tranquilo. E lá estava mais independente. Lembro-me que a minha avó na altura já usava uma bengala, já não conseguia se mobilizar tão bem. Mas pronto, separar um casal. Como é a relação? Porque os teus avós tiveram quantos anos juntos? Os meus avós tiveram 40 e tal anos juntos. Foi muito tempo. Sim, é uma vida. Sentires que há uma separação. Sim. Que não é uma separação, não é porque de relacionamento, é por questões de saúde, não é? Que acabam por ter que ser afastados. E eles também acabam por sentir, lá está, a questão do relacionamento, não é? Do amor, do colo que nós temos, ainda mais como parceiro de vida. Aquela separação acaba por adoecer. Sim. E lembro-me que o meu avô foi-se muito abaixo por isso, porque já na altura já dizia que a minha avó não queria saber mais dele, ele não entendia. Chegou uma altura que ele mesmo começou a fazer, ele tinha demência, começou a fazer muitas confusões, achava que a minha avó o tinha abandonado, achava que a minha avó, por estar a viver com a minha mãe, já não se importava com ele, que já não era assim. Ele dizia muitas vezes que ela esqueceu tudo o que ele já fez por ela, o companheirismo, já não lhe dava o mesmo carinho e não conseguia perceber que ela estava ali porque ela precisava. Ela explicava-nos várias vezes e ele entendia, sim, mas depois o facto de ficar, lá está, o facto de ficar sozinho em casa e não ter aquele aconchego para ele. Até mais para um homem que não é? Nós mulheres temos mais o lado de cuidador nesse sentido e não havendo, o homem vai sempre sentir, claro, mais. E a tua avó, portanto, antigamente, não é? As mulheres faziam muito mais até pelos homens da família do que propriamente os maridos, então acredito que tenha sido um choque e sentir de repente estou aqui sozinho e mesmo que seja de forma independente, mas não ter alguém que cuide, não é? Sim, exato. Que está ali, que lhe faça o comer, que lhe prepare que seja a roupa, que lhe dê não é? Toda aquela atenção que a mulher faz. O teu avô faleceu primeiro, certo? Como é que foi esse passo, como é que foi essa fase final e como é que foi com a tua avó nesse processo? O meu avô faleceu ano passado, faleceu com Covid. Para a minha avó, no momento em que ele morreu, não sabíamos como é que íamos abordar a situação, não é? Se conta? Porque na altura, depois, a minha avó, além dos problemas todos de saúde, também começou a ter demência. Então ela já fazia confusão de alturas, ela muitas vezes já achava que estava no passado, então era muito complicado saber em que ponto de situação é que ela estava para podermos explicar que o meu avô já não estava. Mas ela acabou por perceber, mesmo pelo estado em que a família se encontrava, não é? E lembro-me que para ela foi um choque, porque ela sempre disse que queria ir primeiro com o meu avô. E para ela foi péssimo, e tanto que ela morreu 6 meses depois. Tal o sofrimento, porque ela falava do meu avô todos os dias, várias vezes chegava a pedir ao meu avô para que a viesse buscar e pronto. Como é que se desculpa, já sabia que íamos chegar a esta parte, mas como é que se vive sem avós? Sem estes avós que te criaram? Não sei. É difícil até hoje. Não sei lidar. É complicado para mim. Não os ter aqui. Tento-me lembrar todos os dias deles. Tento passar tudo o que eles me ensinaram aos meus filhos. Mas não se vive. Que cresceram com ela, com eles, neste caso, foram os teus avós
mais presentes, não é? Tu ainda tens uma avó viva, mas que não está, portanto, aqui em Portugal, portanto. Sim. Mas estes avós foram os avós que cuidaram de ti, dos teus irmãos, dos teus filhos. Como é que os teus filhos reagiram, ou como é que eles lidam? Porque eles chegaram a conhecer, eles sabem quem foi. Como é que eles lidam? Como é que eles ainda falam? Eles ainda têm alguma lembrança? Claro que foi o ano passado, ainda é recente, mas eles também são muito pequenos, portanto, e as crianças também precisam de ver às vezes para manter. Como é que lidam? Na altura, para a minha filha foi pior, porque ela já percebia, já era mais velha, já percebia. Lembro-me dela fazer todos os dias desenhos de estrelas, porque dizia que era o meu avô na altura, que foi o primeiro, e da minha avó eu sinto que ela não... Foi como se ela tivesse levado tudo da mesma forma, que a minha avó eu sinto que ela não demonstrou tanto, é que não é que ela não tenha sentido, não demonstrou da mesma forma. Como ainda estava tão recente do meu avô para a minha avó, sinto que... Como se ela tivesse passado... Como se ela tivesse feito... Exato. De um para o outro. O meu filho, sinto que para ele, apesar de ele não falar e não demonstrar, ele sentiu imenso, porque ele chamava a minha avó de mãe. Foi muito tempo, não é? E foi o que teve mais tempo. Foi o que teve mais tempo. E muitas vezes ele perguntava: não vamos à Bisa? Quando ele falava comigo era a Bisa que ele tratava. Não vamos à Bisa? A avó não vem, porque nos últimos tempos ainda da minha avó ela teve a viver comigo. E ele perguntava sempre: é hoje que a avó vem? Vais ficar à avó? E sinto que o fato, ele foi esquecendo, né? Mas sinto que o fato de ele não ter estado esse tempo, não ter uma espécie de despedida, não é? Porque sim, exato. Ele não demonstrou tanto, ou eu é que não soube interpretar, porque também tinha a minha dor. Mas sei que ele também, para ele também foi complicado. Como é que mantens vivos os teus avós? Falo sempre. Estou sempre a contar histórias que tinha passava com eles, palhaçadas que fazíamos, porque eu adorava espicaçar o meu avô. Brincadeiras saudáveis, não é? Mesmo para lhe puxar também. Sim. E estou sempre que tenho a oportunidade, cedo-me conto histórias, brincadeiras que fazia, coisas que escondia ao meu avô, porque o meu avô gostava de beber, o groguinho dele, e lembro-me de várias vezes ele não poder beber porque estava doente, e eu esconder as garrafas ou levar para casa, e ele dizia: não, eu já não bebo, e eu dizer: então não sentes falta da garrafa que ele veio? Afinal foste tu, já estou doido à procura da garrafa, e descontar essas coisas e os meus filhos rirem-se, e acho que assim é a forma deles continuarem a lembrar dos avós dos bichos, né, como eu digo, dos bichos que tiveram, e por fotos, e acho que é a forma de os manter sempre vivos. Mas eles têm os avós, né? Portanto, e que também são muito presentes na vida deles. Como é que é a relação dos teus filhos com os avós, né? Com os teus pais, que são os que também estão mais por perto deles? Eu sinto que é fantástica, não é? Os meus pais, mais o meu pai, tem uma paciência enorme, porque são dois, fazem muita confusão, como é natural. E a relação é muito boa, sinto que tenho um enorme apoio com os meus pais, mesmo da parte na parte do pai deles, dos avós paternos, que o avô encontra-se agora em Portugal, e sinto que também é uma ótima relação. Eles veem mesmo ter a memória de ter avós. Sim, exatamente. Tal como tu, sinto que não tanto como eu. Sim, não é? Acho que fomos porque uma geração sortuda. Sim, é diferente, nossa. Porque o tempo era diferente, sim. A disponibilidade era diferente, os meus pais ainda trabalham, a minha mãe trabalha numa creche, ou seja, às vezes a paciência quando na hora de chegar a casa sim, já não é a mesma, porque já teve o dia todo com gritaria e tudo mais. Sinto que não é a mesma, mas é um apoio na mesma, ela ajuda imenso, e sinto que os meus filhos são sortudos. Sim. São sortudos em ter os meus pais por perto, e espero que por muito tempo. Sim, esperemos que vão passar o mesmo, e talvez com os bisnetos também vindo, não é? E mostrar tal como tu fizeste.
estamos quase a finalizar esta conversa ótima sobre avós, que para mim são os melhores do mundo. Sim, e acho que deviam ser eternos. Para ti, qual é que é a importância de ter os avós por perto? Não é? Nós falamos sempre, claro, dos pais, os pais é quase que já é normal, nós vamos ter os nossos pais por perto, mas a importância de ter avós por perto? Eu sempre achei que os avós são a melhor versão de ser pais, não é? Porque eles ficam com a parte boa, com aquela parte do mimo, do carinho, e eu acho que isso tanto para a infância como para a vida adulta, poder ter a oportunidade de conviver com avós e da experiência de vida que eles nos passam, acho que é mesmo importante. E acho que toda a gente devia poder ter a oportunidade de conviver com avós e quando eu digo conviver com avós que tenham essa paciência, essa dedicação, porque eu sei que nem toda a gente pode ter essa oportunidade e sorte, mas que eu considero que é mesmo muito importante, porque isso vai para a vida toda. Sem dúvida. As duas últimas questões de Voz de Mulher. Para ti, o melhor de ser mãe é? Para mim, o melhor de ser mãe é cuidar e amar mesmo. E o melhor de ser mulher? O melhor de ser mulher é gerar vida. Portanto, vamos tudo dar ao mesmo sítio. Tudo vai dar ao mesmo. Que é o ser bem, que é o gerar, que é amar. Obrigada mesmo de coração, irmã, por esta conversa. Eu sei o quanto é difícil para ti, o quanto é difícil para mim conduzir isto, porque eu sei a tua vida toda e não precisava estar a fazer estas perguntas, mas isto não é para eu conhecer-te, é para lá em casa e passar esta informação. Obrigada. Obrigada, eu. Tudo. Obrigada a vocês desse lado. Quem tem os vossos avós desse lado, mando um beijinho enorme para todos os avós. São o melhor do mundo, sem dúvida, e eu espero que, para quem ainda os tem, mantê-los vivos para sempre, e quem já não os tem, mantê-los vivos na mesma, em pensamento, porque eles marcaram sem dúvida a vossa história. Um beijo a todos e até ao próximo episódio.